E hoje nós queremos falar sobre o tema A Voz do Amadurecimento, a partir do Salmo 66. Quando nós estudamos a Bíblia, nós devemos entender o texto bíblico no seu contexto, por que foi escrito, o que estava acontecendo, não é? O contexto do Salmo 66, ele indica o momento do êxodo e os desdobramentos da saída do êxodo. Quer dizer, quando o povo estava lá no cativeiro egípcio, né? Esse salmo, o Salmo 66, ele tem 3 interlúdios ou pausas. Muita gente tem pensado por que acontecem essas pausas. Nesse salmo nós temos, depois do verso 4, depois do verso 7, depois do verso 15, nós temos esses interlúdios. Bem provável que esses interlúdios que aparecem no salmo, não só neste salmo, mas em dezenas de salmos do livro dos Salmos, estejam vinculados ao culto, algum momento ali da liturgia do povo de Deus no passado. É interessante que nós vemos neste salmo isso. Então, o salmo é uma obra poética e são canções que retratavam momentos do povo de Deus ou de um autor, como Davi, muitas vezes. É interessante nós percebermos isso. E esse salmo, ele tem um tom interessante. Por isso, nós colocamos como a voz do amadurecimento. Toda voz, ela aponta para uma direção, nem sempre boa, mas o que nós vemos nesse salmo parece indicar a voz de uma pessoa que aprendeu algumas coisas, que está mostrando um amadurecimento. Nós vamos verificar então os detalhes de como essa voz ela surge e qual o conteúdo dessa voz, para onde ela está indicando. É interessante quando estamos vivendo tudo que nós estamos vivendo. Esse salmo é interessante, é uma voz que traduz uma leitura do passado, do presente e ao mesmo tempo está olhando para o futuro. E eu penso que a voz do salmista aqui deve ser também a nossa voz. Amém, irmão? Por isso, a primeira coisa que a gente vê no salmo é que a voz do amadurecimento lança um convite. O convite é para a adoração, e para a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Olhe só o que diz o verso 1 ao verso 4. Diz assim: aclamem a Deus todos os habitantes da terra. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Cantem a glória de seu nome. Anunciem ao mundo quão glorioso ele é. Digam a Deus como são notáveis os teus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Verso 4. Tudo que há na terra te adorará. Cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Olha que bonito. Existe aqui nesse salmo, então, um convite à adoração ao Todo-Poderoso. O salmo abre com esse convite. Vejam as expressões: aclamem, cantem, digam. O próprio livro dos Salmos é um livro que envolve adoração. E o conteúdo desse salmo, o Salmo 66, ele começa com esse convite. O salmista está convidando a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Aclamem a Ele, cantem, digam. Note bem, nós temos ainda o verso 8, que diz assim: que o mundo inteiro celebre o nome de Deus e cante louvores a Ele em alta voz. Vamos repetir o verso 8, como está ali? Que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a Ele em alta voz. Essa é a visão, era a visão do salmista, era a visão que o povo de Deus tinha que captar. Por quê, irmãos? Às vezes,
os momentos mais variados da história da nossa vida, ou da história de um povo, como o povo de Deus, alguém ou muitas pessoas podem perder de vista isso. O Salmo abre com esse convite, o convite à adoração ao Deus Todo-Poderoso. E de acordo com o conteúdo desse Salmo, esse Deus deve ser adorado como soberano, por causa dos seus feitos extraordinários, como o início do Salmo disse, por causa do seu poder. A voz do amadurecimento, a gente podia dizer, a voz de quem é maduro, lança sempre esse convite. O convite à adoração e não à murmuração. O convite ao reconhecimento de um Deus que tem todo o domínio, que deve ser adorado. É a voz que aponta para o altar de Deus. Ah, quantas vozes nós estamos ouvindo hoje. E nem sempre as vozes que nós ouvimos, ela traduz o que o salmista está falando aqui. Aponta para Deus, para o altar de Deus, para a soberania de Deus. Por isso nós não podemos perder de vista isso. Não importa os ventos que estejam vindo. O convite é sempre o convite à adoração, essa voz que nós devemos ouvir. Que tipo de voz você está ouvindo hoje? Nós estamos falando da voz de quem está demonstrando maturidade, está entendendo o agir de Deus. A voz do amadurecimento, então, está apontando para o glorioso Senhor, Deus Todo-Poderoso, o eterno Deus. Amém? Então, primeiro, essa voz é a voz que nos remete para o altar de Deus, para o poderoso Deus. Também, meus irmãos, a voz do amadurecimento aponta para uma convicção. Qual é a convicção? A história está nas mãos de Deus. A história está nas mãos de Deus. O Salmo prossegue, versos 5, 6 e 7, diz assim, olha o que ele diz. Primeiro, vamos olhar para Deus, Ele é soberano, vamos reconhecer os seus feitos, vamos convidar todo mundo para essa adoração, vamos fazer uma festa. Verso 5 ele diz, venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis Ele realiza em favor das pessoas. Aí ele vai falar o contexto. Abriu um caminho seco pelo mar, pelo meio do mar, e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Olha só, 7. Com o seu grande poder, ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações, que nenhum rebelde se levante contra ele. Olha só que declaração, meus irmãos, o conteúdo desse salmo está colocando aqui, está apontando para uma convicção. E essa convicção que nós devemos ter, a história está nas mãos de Deus. Às vezes, os acontecimentos, as ações das nações hoje, muita gente perde de vista isso. Que Deus está governando, Ele tem a história em suas mãos. E eu já cansei de falar isso aqui, Ele está levando a história para o fim que Ele quer. O texto está dizendo isso aqui. O verso 7, sobretudo, diz, com o seu grande poder Ele governa para sempre. E vigia, note bem nessa tradução aqui, Ele vigia cada movimento das nações. Então nada pega Deus de surpresa. Porque Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Cada movimento, ele diz aqui, Ele vigia o movimento das nações. Essa era a visão do salmista. Então, pessoas imaturas podem perder de vista essa visão de que Deus governa, Ele tem o controle das nações. Nós precisamos ter essa convicção. E a fala do salmista apontando para isso. E ele está colocando os motivos pelos quais ele entende que Deus governa e que a história está em suas mãos. Ele tem feitos notáveis, ele realiza feitos notáveis. Ele abriu o caminho seco pelo meio do mar, verso 6, e o seu povo atravessou a pé. O povo egípcio achava que tinha o controle, Faraó achava que tinha o controle.
Mas quando Deus entrou em ação no momento certo, Ele retirou o seu povo daquela escravidão, abriu o mar e conduziu o seu povo pelo meio do deserto, até que chegasse à terra prometida. Isso mostra o controle divino sobre o seu povo e sobre as nações. Amém, irmãos? Quando crescemos, entendemos isso. A voz da infantilidade muitas vezes revela dúvidas sobre o que está acontecendo no mundo. Muita gente sofrendo hoje, temos orado aqui, perdemos a pastores. Só em nossa convenção fluminense nós perdemos mais de 35 pastores. É muita gente, irmãos, diáconos. Mas nós devemos entender, nós não podemos perder de vista o Deus que nós servimos. Porque quem é de Deus está com Deus. O apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. As potestades, a doença, o perigo, a espada, nada. E nós temos uma esperança futura. E Deus tem um controle. Muitas vezes a voz infantil cria suspeitas sobre o cumprimento, até mesmo sobre isso, sobre o cumprimento do plano divino na história dos homens, em nossa história. Mas Deus, na história da revelação, dá provas do seu controle. Ele governa, Ele tem o controle. A voz do amadurecimento está ecoando aqui, e deve ecoar em nosso coração. Deus tem o domínio sobre tudo. Ele governa para sempre e Ele é soberano. Quando nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo nesse tempo, do ano passado para cá, nós devemos resgatar sempre a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Amém, irmãos? Terceiro, a voz do amadurecimento ensina corretamente. O que ensina? Provação é um instrumento divino, é um instrumento de Deus. O Salmo mostra isso, verso 9 ao 12, olha só. Nossa vida está em suas mãos. A sua vida está nas mãos de Deus? Está ou não está? Você que me ouve em casa, a sua vida está nas mãos de Deus? O salmista tem essa convicção também. Nossa vida está em suas mãos. Ele não permite que nossos pés tropecem. 10. Tu nos puseste à prova. Tem gente que não gosta disso, né? Tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata. Tu nos prendeste em tua armadilha e colocaste sobre as nossas costas o fardo da opressão. Verso 12. Permitiste que inimigos nos pisoteassem. Olha só que expressão forte. Passamos pelo fogo, passamos pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Olha que bonito, irmão. O salmista já viu o quadro todo. Passou tanta coisa. O verso 12 diz: depois de tudo isso, Deus os levou a um lugar de fartura. Então observe o que é dito aqui. Nossa vida está nas mãos, em suas mãos. Alguns períodos da história, muitas vezes o povo de Deus foi provado, como nós somos provados hoje. E aqui o salmista está mostrando que somente Deus pôde conservá-los, protegê-los e prová-los, e para que eles chegassem num novo estágio, seja o povo como nação, seja algumas pessoas. O verso 10, o salmista diz aqui algumas expressões: tu nos puseste à prova, ó Deus, tu nos purificaste como a prata. Essa é uma expressão muito forte, aquela purificação da prata. Então o cântico está expressando o entendimento sobre o passado e sobre o que de fato Deus está realizando. O propósito de Deus em permitir uma provação. A provação sempre é de Deus, a tentação não, é de Satanás ou da própria carne, da natureza pecaminosa. Mas a provação nós já aprendemos que pode ser indigesta no primeiro momento, mas depois nos conduz a uma maturidade, a um nível mais profundo, como diz a canção, a um nível melhor espiritualmente falando. Então Deus está realizando um processo, ele constata isso, o salmista, que Deus estava realizando um processo de purificação na vida do seu povo. Olha os termos:
que eu destaquei: purificaste a armadilha, fardo da opressão, pisoteassem, fogo, água, são expressões fortes que o salmista usa. Sobretudo o fogo aqui é uma metáfora, né? Elemento que consome, e a água que sufoca, com essa ideia, né? Do que o povo estava passando. Então Deus estava tratando dos seus filhos. Quando ouvimos, devemos ouvir essa voz do amadurecimento, está dizendo para a gente que Deus prova, que Deus nos coloca à prova. Isso é importante, porque às vezes as pessoas querem caminhar com Deus hoje, mas não querem sentir nenhum desconforto. E às vezes a provação nos tira da nossa zona de segurança. Mas Deus está tratando, Deus estava provando o seu povo. Quando nós chegamos na linguagem do Novo Testamento, a Bíblia é uma revelação gradativa, cada vez mais luz, mais luz. Quando nós chegamos no Novo Testamento, tem uma palavra interessante do livro de Tiago, Tiago capítulo 1, de 2 a 4, quando ele diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria, olha só, o fato de passarem por diversas provações. Alegria por passar diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A provação divina tem o objetivo de nos levar a um novo entendimento, a uma nova fase de maturidade, para novas descobertas na presença de Deus. Nós estamos servindo a Deus. Ele tem o controle, nós aprendemos aqui. Estamos diante do altar dele, ele sabe o que faz, porque ele tem o domínio da história e ele nos prova. Foi isso que nós vimos e vemos na história do povo de Deus. O verso 12 nós destacamos aqui: permitiste, olha só, tem coisa que Deus permite. Permitiste que inimigos nos pisoteassem, passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Verso 12. Além da turbulência do cotidiano, Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. A ideia aqui é que fizeste-nos sair para a libertação. Nós chegamos no lugar da libertação. Naquele caso, era a terra prometida. Por isso a voz do amadurecimento ensina: a provação é um instrumento de Deus na vida dos seus filhos. O verso 13, que não está aí, ao 15, ele diz: agora venha ao teu templo com holocaustos para cumprir os votos que eu fiz a ti. Ele tem esse entendimento, tem um entendimento bíblico. Apresentarei holocaustos, meus melhores carneiros. Quer dizer, o reconhecimento do que Deus faz, do que Deus é, eu me volto a ele com gratidão. 4, a voz do amadurecimento traz um grandioso testemunho. Qual é o testemunho? O amor de Deus é real. Esse amor pode ser experimentado no cotidiano. E a gente tem, então, experimentando esse amor, uma história para contar. Aqui nós temos o interlúdio, e depois, verso 16 diz, olha só: venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Eu lhes contarei o que Ele fez por mim. Aí é passado. Eu tenho um testemunho para dar. Vem cá que eu quero contar o testemunho. Pois a Ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu, ele diz. Ele atendeu a minha oração. O verso 20. Lê comigo 20. Louvado seja Deus que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Olha que bonito, irmão. Ele tem uma história para contar, o salmista. Ele está dizendo isso. Venham e ouçam. Quando nós caminhamos com Deus, com esse entendimento que nós já falamos até aqui, de quem é Deus, que Ele é soberano, nós estamos diante desse altar, reconhecemos que Ele tem o controle de tudo, reconhecemos que Ele nos prova,
Nós temos uma experiência com o amor de Deus, nós temos um relacionamento com Deus, e assim nós temos uma história para contar. É o que ele está falando aqui. Venham todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que ele tem feito por mim, o que ele fez por mim. A pergunta de hoje: o que nós temos para contar daquilo que Deus tem feito por nós? Porque você olha para cá, é desgraça, abre a televisão, é só cemitério, e tem gente que gosta de falar isso, só mostrar isso. Tem gente ficando doente, só vendo televisão, só morte, enterro, não faz bem. O que nós temos para contar? O que nós temos para contar? Venham, ele está dizendo ali, e ouçam. O que nós estamos falando para as pessoas do nosso relacionamento com Deus de amor? A voz do amadurecimento aponta inevitavelmente para a realidade do amor de Deus. É o que ele experimentou aqui. É o que ele está falando no verso 16. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e eu vou contar o que ele fez por mim. O que Deus está fazendo em sua vida. Quando é tanta luta, a gente pode perder de vista as coisas que Deus está fazendo. E as coisas que nós precisamos testemunhar. Senão nosso testemunho vai ser enfraquecido ou vai ser esvaziado pelas notícias ruins. Ele diz aqui: clamei por socorro e louvei ao mesmo tempo. É o comportamento do adorador. Confessei o meu pecado. Maturidade encara o pecado com seriedade. Ele diz: Deus ouviu a minha oração, não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Qual tem sido a sua história? Você está chamando as pessoas para ouvir o quê? Há tanta gente que diz que serve a Deus, está chamando as pessoas, eu falo no geral, no que publica, no que fala na internet, elas estão chamando as pessoas para ouvir coisas que não fazem sentido na visão de um servo de Deus. O que nós estamos compartilhando? O que nós estamos anunciando? Quando chamamos as pessoas para ouvir as coisas que nós temos para falar, que conteúdo é esse? O salmista tinha um conteúdo: olha, esse é o que Deus tem feito por mim. Do meu relacionamento com Ele, está mostrando esse relacionamento de amor com Deus que ele tinha experimentado no cotidiano. Ele tinha uma história para contar. Qual é a nossa história? Qual é a sua história? O que você está contando? O que você está compartilhando de novo? O que você está anunciando nas redes sociais? Qual o seu testemunho? Nós estamos ouvindo aqui a voz de alguém que está demonstrando maturidade, que olha para trás e entende, interpreta os feitos de Deus, olha para si mesmo, olha para o povo de Deus, olha para os feitos de Deus, reconhece quem é Deus, que Ele tem o domínio, e diz: olha, eu tenho uma história para contar, é uma história bonita do amor de Deus sobre a minha vida. Amém, irmãos? A voz do amadurecimento, então, primeiro lança um convite. O convite é a adoração. Se alguém chamar você para murmuração, não aceite esse convite. O convite é para adoração ao Todo-Poderoso. O convite é ao altar de Deus. Essa voz também aponta para uma convicção. A convicção é que a história está nas mãos de Deus, nada foge ao controle de Deus. Se você esqueceu isso, Deus está nos lembrando nessa noite dessa verdade. Deus tem o controle, por mais que eu não entenda, porque Deus já viu o quadro todo pintado, eu estou ainda enxergando um pedaço do quadro, mas Deus já tem a história completa. Então Ele tem a história em suas mãos, Ele governa sobre tudo e todos. É o que a gente aprende. Essa voz também ensina que provação é instrumento de Deus. Provação é instrumento de Deus, nós vimos no texto. E por último, essa voz traz um testemunho, que eu chamei de grandioso testemunho. Um testemunho do amor de Deus, que é real e que pode ser experimentado no cotidiano. É isso que o salmista falou no final. Eu tenho uma história para contar de um Deus de amor que está agindo, que agiu sobre a minha vida e que está agindo no mundo. Louvado seja Deus, ele termina, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor.
ou a sua misericórdia. A sua mão está sobre mim. Esse é o testemunho desse salmo, da voz do amadurecimento. Eu não sei que tipo de voz você tem ouvido ultimamente, mas nós devemos ouvir essa voz do autor do salmo, que demonstrou maturidade ao olhar para trás, maturidade para olhar para o presente e maturidade para olhar para o futuro. Eu creio que é essa visão que nós devemos captar, e esses ensinos devem estar no nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe.